Olá, vamos retornando. Vamos ver se o liberal, nosso palestrante liberal, vai retornar. Vamos preparando as perguntas, pessoal. Perguntas e comentários. As perguntas elas podem ser feitas aqui pelos comentários mesmo, ou se alguém tiver algum contato do pessoal do PET, pode repassar para eles que eles repassam para mim também fazer a questão pro Evandro. Acho que... o pessoal os meninos do PET também publicaram ali a lista de uma lista onde vocês podem fazer e solicitar os certificados. Então é só preencher a lista que o pessoal nós encaminharemos os certificados. Olá, Evandro. Deu tempo de tomar uma aguinha? Deu. Eu falei rapidinho, já peguei uma água aqui para garantir. A aguinha ali é boa, essa aguinha norte-americana ou é... Não recomendo. Tem muitas Não? coisas inclusive exemplos que eu quero trazer ao longo da discussão sobre isso. E o principal deles é o sistema de saúde. Ótimo. Bacana. Então, pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta já para fazer. Senão eu começo te provocando, enquanto que o pessoal vai fazendo as questões aí, vai pensando. Achei muito bacana, muito claro a sua exposição, assim, muita coisa, tem desdobramentos múltiplos, digamos assim, que a gente poderia adotar, mas não foi bem o assunto da tua fala, mas a minha preocupação é como salvar ainda, digamos assim, essa ideia que a gente tem de Estado, como salvar uma ideia, como defender a ideia de um Estado diante desses pseudo-liberais, digamos assim, que nos cercam, que estão aí a todo momento dizendo menos Estado, menos imposto, menos isso, menos aquilo. Como seria possível a gente adotar, digamos assim, uma postura... o liberalismo teria uma saída para isso, ainda assim, defendendo, e talvez teríamos que voltar ao liberalismo clássico, ou poderíamos tentar encontrar respostas mais contemporâneas em relação a isso? Seria mais ou menos isso, Evandro, só para provocar mesmo. Sim. Não, eu acho uma pergunta extremamente pertinente, assim, Gilmar, porque eu parti de lá, eu tive um semestre todo para explorar isso. Eu peço desculpas que em 50 minutos eu não consegui colocar mais disso. Mas, como eu estava falando, um dos desdobramentos a partir do século XX há uma certa preocupação em tentar responder isso de uma forma um pouco mais... de uma forma mais robusta para as nossas sociedades, né? No caso específico dos Estados Unidos e do Brasil, vou fazer esse comparativo, não é? Eu acho que um ponto central aqui que tem que ser visto é o liberalismo clássico, ele retoma um ponto que os liberais, não vou dizer aguados, mas os liberais enviesados pegaram, que é tomar a ideia de liberalismo apenas do ponto de vista econômico. Então, toda vez que você vê um neoliberal, basicamente é um liberal com uma premissa econômica forte. Não é? Então, muitos desses que se dizem liberais são isso. Então, qual um dos problemas que o próprio Amartya Sen, que foi ganhador do Nobel de Economia, escreveu a ideia de justiça, mas ele tem um pequeno livro sobre ética e economia, ele diz o seguinte, que a economia se transformou, com o passar do tempo, em uma questão meramente técnica. Então, o que acontece? O liberalismo foi reduzido à ideia de um liberalismo econômico, em que a função, por exemplo, do Estado era basicamente coordenar o mercado, e de não interferência, obviamente, não é? Porque a ideia da mão invisível do Smith, sobre aquela ideia de lei de oferta e procura, parece sugerir exatamente isso. E o que o Sen coloca que ele diz? Esse é um problema central.
que a noção de mercado que o capitalismo traz, ele pode ser confundido com a própria concepção de economia. Com economia do grego, lá vem do oiko e nomos, não é? A norma da casa. E a própria noção de norma tem implícita uma espécie de premissa ética. Então, quer dizer, a economia também tem valores morais que circundam essa discussão. O que os liberais, alguns liberais fazem é pegar só essa visão do liberalismo econômico. E aí qual é o problema? Eles acham que tudo é resolvido na esfera econômica e que os valores sociais e os valores morais, digamos assim, eles deveriam ficar à parte dessa equação. Isso também tem um pouco influência do próprio positivismo lógico, uma espécie de limpar o terreno dessas discussões em relação à ciência, mas uma das consequências desastrosas foi essa. Imaginar que a economia não tem valores. E um dos exemplos que eu cito é o exemplo que o Michael Sandel fala do furacão Katrina, que teve em New Orleans, aqui, em 2006, se não estou enganado, que é o seguinte, ele diz, do dia para a noite, uma garrafa de água, um copo de água assim, que custava, sei, $1, passou a custar 20. Ele diz assim, se a lei da oferta e procura e não tem oferta e procura por causa de um desastre gigantesco que matou quase 2.000 pessoas, o mercado deveria dizer, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente pode continuar cobrando $20 por uma garrafa d'água, mas é um furacão, todo mundo está sem água, todo mundo... Não. A lei da oferta e procura do mercado vai dizer que nós deveríamos ser regular por isso. Então, essa visão bruta, digamos assim, do liberalismo, trouxe esse tipo de visão enviesada, de imaginar que um liberal não pode oferecer esse tipo de resposta. Então, quando o Rawls escreve em 1971 Uma Teoria da Justiça, ele surge com uma proposta do que ele chama de liberalismo igualitário, que é um liberal clássico ao estilo do Smith, que é o seguinte, um liberal também se preocupa com questões sociais. E ele vai dizer, e ele usa os dois princípios famosos dele, não é o princípio da igualdade e da liberdade, mas também o princípio da diferença. O que eu coloco de tudo isso, não é? Contemporaneamente, por exemplo, para o Brasil pode ainda adotar um plano liberal. Eu me considero um liberal. Eu não vejo problema no projeto liberal. Eu só vejo problema no projeto ou nessa agenda neoliberal que tenta seduzir as pessoas com esse pseudo-liberalismo, que é um pseudo-liberalismo fajuto. É um liberalismo tupiniquim, por quê? Ele mistura duas coisas, o liberalismo econômico com o reacionarismo, que não é a mesma coisa que o conservadorismo. O conservadorismo, de Burke e outros autores, a primeira coisa que eles sempre deixaram muito claro, jamais a religião deve interferir no Estado. Isso é ser um conservador, diz que determinados valores e costumes devem ser conservados ao longo da sociedade para não haver uma ruptura abrupta. O que eles têm muito medo? Revolução. Então, o conservador prega que os valores vão sendo moldados ao longo da história. Um reacionário acha que valores do tio lá de 1950, sabe? Aquele pessoal que tinha outros valores de muito tempo atrás, que aquela ideia aquele tempo é que era bom, sabe? Onde você estudava até a quinta série que nem a minha mãe, meu pai jamais foi na escola, aquele tempo é que era bom, porque todo mundo não tinha nada. E esses valores, eles são valores que são confundidos. Então, esse liberalismo tupiniquim costuma misturar isso. Uma agenda econômica de privatiza tudo que nada está dando certo, com uma agenda reacionária de que nós somos um país cristão, então devemos ser contra liberdades tais como o aborto, liberdade sexual, liberdade não sei o quê. E, quer dizer, eles pegam, do meu ponto de vista, o que parece existir de pior do liberalismo e juntar. Aí dá esse tipo de visão extremamente equivocada. Um autor que eu sugiro bastante é o próprio Amartya Sen, que ganha o Nobel de Economia junto com o Arrow, se eu não estou enganado, criando o IDH, não é? Aquele Índice de Desenvolvimento Humano. E ele é indiano, então ele tem uma consideração muito grande por essas questões, etc., não é? E hoje você vê assim muitos autores pós-Rawls tendo esse tipo de preocupação. Piketty, que trabalha muito com a economia, também parece ter algumas preocupações nessa linha.
Então, eu diria para você assim, eu acho que o liberalismo ele pode ser tomado de um outro ponto de vista, deveria ser tomado de um outro ponto de vista pelos brasileiros, porque ele funcionaria muito bem. Eu trouxe aqui para vocês, não é essa conta aqui, eu acho que é assim. Sempre falar sobre, porque a gente fica falando sobre liberalismo nos Estados Unidos, e eu sempre gosto de mistificar esse negócio que funciona bem. Eu tenho Tá, uma conta. Oi, Perdão. Evandro. Então, não, só para Sim, engatar, daí eu acho que talvez você responda a questão do Gabriel, que ele diz o seguinte, ó. O Brasil funciona de acordo com o liberalismo e os Estados Unidos. Será que a gente pode fazer essa comparação assim? Talvez o teu exemplo sim. ajude a responder a Isso pergunta mesmo. dele. Eu diria que funcionam de formas distintas. Os Estados Unidos já nasce com uma premissa muito forte de ser um liberal. Então, veja o seguinte, um democrata que as pessoas olham como sendo de esquerda ainda seria um liberal para os moldes brasileiros, não é? Um republicano estaria mais ainda adiante com essa agenda liberal do que um democrata. Então, essa é uma diferença fundamental. Mesmo os democratas, Rawls mesmo, na obra Liberalismo Político 93, cita, mesmo um democrata ainda é um liberal nos Estados Unidos. A gente não. Nós temos, por exemplo, duas grandes forças de embate político no Brasil, por exemplo, o PT, ou a esquerda, e o PSL, ou outros partidos mais à direita, não é? Eles têm agendas muito distintas, não é? Se você pegar a própria teologia e filosofia da libertação, ele insere elementos mais marxistas nesse cenário. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos, essa visão, por exemplo, eles abominam qualquer tipo de cobrança de impostos. Você diz, tá, mas eu não consigo entender. Eles não querem. Eles simplesmente, enfim, em aula, a gente já levantou essas discussões e todo mundo disse, não, eu não acho que deva ter um sistema de saúde universal. Aí você vai numa consulta, não é, para fazer um exame do joelho e você paga, não sei se vai aparecer ali, vai aparecer aqui, 1.760 dólares, tá? Para você fazer um exame no joelho. $1.700, tá? Claro, eu devo dizer que todo mundo tem um plano de saúde, eu tenho aqui, e aí eu tive que pagar módicos $216, coisa como R$ 1.300 para fazer um exame no joelho. Não é? E eu nem cito aqui pessoas que têm doenças terminais, como um câncer, etc., porque as pessoas simplesmente, o Estado não serve de nada. Então, assim, você vê que essa é uma visão muito comum para eles. E como o Rawls já chamava, a cultura de fundo do americano não admite esse tipo de visão sobre vamos pagar imposto para que o Estado devolva na forma de serviços. Ele vai dizer, o americano não pensa nesse formato, não é? Tanto que o Obama tentou fazer o Obamacare, não é? Uma espécie de SUS bem mais pequenininho e modesto, e as pessoas, os próprios democratas, muitos, rejeitaram essa ideia, e a gente tem esse modelo público no Brasil. Então eu posso dizer assim, não preferia não ter, mas com a experiência de quem conheceu os dois lados, que a gente tem um sistema de saúde extremamente eficiente, extremamente válido, mesmo que ineficiente em muitos casos, não é? A gente é um dos maiores países com número de transplante, a gente consegue oferecer aqueles coquetéis para pessoas com HIV gratuitamente, que é o maior sistema do mundo, pessoas com tratamento de câncer, etc. Quer dizer, é inominável a vantagem que a gente tem. Então, ver, há prós e contras nessa equação, mas os liberais aqui, eu diria que os brasileiros não têm essa cultura liberal como os americanos realmente assumem, não é? Então, eu acho que essa seria uma diferença fundamental. Por isso, só para finalizar aqui, toda vez que você vê o pessoal querendo pegar modelos, mas nos Estados Unidos funciona, leva para o Brasil. Não faça isso. Vai ser um desastre completo, porque são sociedades diferentes e o liberalismo é um modelo político-econômico que ele está diretamente atrelado ao tipo de sociedade no qual ele se estabelece. Não é simplesmente você chegar lá e usar e agora todo mundo vai funcionar perfeito. Essa fórmula mágica não... essa conta não bate, essa fórmula mágica não existe.
Maravilha. A Fernanda, que acompanha a live, muito bom te ouvir. Professor Evandro, parabéns. O Panisson é aluno do PET, ele pergunta, esse que fez a pergunta anterior, ele engata outra. Há uma relação necessária entre o liberalismo e o capitalismo? Será que Sim. existe esse vínculo? Olha, eu acho que é uma relação, eu tomaria, assim, do pouco que eu conheço, como uma relação necessária, mas não como esse tipo de... mas sem tomar esse tipo de equívoco neoliberal, não é? Uma das características quando o liberalismo clássico surge é exatamente ele se opor aos modelos mercantilistas. Então, ele é um modelo globalizante e de abertura de mercado. Nesse sentido, nessa premissa, não é? Levando por esse lado, o liberalismo casa muito bem com o capitalismo. A única coisa que eu reforço é que essa ideia de esse modelo de sociedade, ele parece não refletir necessariamente essa ideia, que eu repito, liberal ou essa agenda neoliberal econômica, não é? Então, o liberalismo parece está imbricado diretamente com o capitalismo e há vários problemas com isso. Distinções, economia internacional, as relações internacionais sofrem muito com isso. Ela é desequilibrada essa balança, não é? Mas eu diria que, olha, eu não colocaria, encontraria certa dificuldade em encontrar o liberalismo como sendo dissociado do capitalismo e da democracia. O liberalismo político não se dissocia da democracia. Se você pegar lá o Habermas, de Eticidade e Validade 94, ele vai falar no princípio da democracia. Não é? E ele vai tomar isso como sendo uma espécie de premissa fundamental dentro desse modelo. E olha que o Habermas tem grandes discussões com o Rawls exatamente sobre o modelo liberal. Então, eu acho que essa é uma ideia de que é um casamento que parece estar dando certo há um bom tempo, mas, obviamente, como tudo, ele pode ser melhorado. Não é? Maravilha. O Silvestre Savino te parabeniza, ótima exposição, professor Evandro, e ele pede se você poderia falar um pouquinho mais sobre o libertarianismo do Nozick, que ficou bem atraente em meio dos anticorrupção brasileiros, ou seja, que foi... Sim. Veja, o Nozick, quando ele escreve o Anarquista da Utopia, ele tem uma preocupação, ele tem um alvo, né? Ele vai querer xingar um pouco o Rawls, dizer que o modelo do Rawls não funciona muito. E ele vai fazer uma retomada do Locke. E aí ele vai dizer que pelo modelo que o Locke propõe, pela essa noção de direito à propriedade, que os indivíduos deveriam ter mais liberdade dentro do Estado e não menos. Então ele puxa a corda nesse sentido, em uma ideia muito clara de que o Estado, ele usa, não é o termo, Estado guarda noturno. É um Estado que deveria interferir menos na sociedade e mais observar. Então, essa ideia de um libertarianismo é a ideia de que o Estado interferiria menos em condições, na dinâmica social, não é? Na dinâmica da sociedade, em detrimento ao que aparentemente o Rawls proporia. Porque o Rawls tem a ideia de que políticas públicas ou sociais, o Estado deveria estar engajado para promover os indivíduos. O Nozick tem uma visão um pouco distinta. Ele diz, olha, se você não deu certo, muito da sua culpa é porque é por você mesmo, não é? Mais do que qualquer outra questão estrutural. E o Rawls vai dizer, não, olha, isso não é verdade. As condições sociais determinam o ambiente e determinam quem vai ter mais ou menos condições. Tanto é que o Rawls nunca disse, você deve ter um modelo assistencialista. O que o Rawls sempre pregou é que os indivíduos deveriam ter condições no que ele chama de estrutura básica da sociedade. Então ele diz, vocês acham que é justo, e eu não tenho nada contra os filhos de juízes, que fique claro, não é? Que o filho do juiz estude numa escola no exterior, tenha as melhores oportunidades, não precise trabalhar ou dividir o seu turno estudando, e quando ele vai prestar vestibular, e você,
que tinha que trabalhar para ajudar a sua família e e estudar numa escola de ensino público que não tinha tantas qualidades, você vai considerar que se um passar e outro não, foi por causa do mérito do filho do juiz que teve todas as condições para isso? O que o Rawls chama atenção? Não. Então, o que é fundamental? O Estado tem que oferecer as condições básicas para que todos possam desenvolver as suas capacidades. Quem não conseguir, tudo bem, isso depende da capacidade dos indivíduos. Mas não é justo que você coloque numa corrida de 100 metros, digamos assim, que alguns indivíduos saiam do 0, outros saiam do 30, outros do 50 e outros do 70. E esperar que todo mundo cruze a linha de chegada e dizer, não, foi justo, todo mundo saiu ao mesmo tempo. Não. Então, o Rawls tem essa preocupação e o Nozick vai dizer que não. Ele acha que o Estado tem que ser um Estado menor. E um exemplo que eu sempre cito é um Estado com muita liberdade. O Nozick vai querer dizer o seguinte, olha, o Estado jamais vai proibir você de fumar, por exemplo. E nem vai fazer campanhas anti-fumo ou coisas do tipo. Mas o Estado também não vai te dar nenhum tipo de benefício de saúde se um dia você eventualmente pegar um efizema pulmonar. Ele vai dizer, o Estado vai dizer, você teve a sua opção de escolha, você exerceu, agora o Estado não lavou as mãos quanto a isso e pronto. Não te cobro, mas também não te dou. É um Estado mais, uma espécie de neutralidade do Estado diante da sociedade, não é? O Nozick é muito bom para isso, e se você quiser pegar um cara que parte do Nozick para criticar o Nozick, é o Philippe Van Parijs, que ele desenvolve aquela noção do mínimo social existencial, eu não me lembro a terminologia, que o Suplicy pega, vai lá, conversa com ele e traz para o Brasil a ideia de Bolsa Família. É uma espécie de mínimo social, que alguns discutem como sendo assistencialismo, outros não. Maravilha. Temos mais algumas perguntas aí. A tua fala aí foi instigante. O Ariston manda a seguinte, ó. O capitalismo de monopólio, um exemplo de monopólio hoje seria a Amazon, que destrói pequenos negócios. Representaria ou representa uma afronta aos princípios de livre concorrência? Eu acho. Eu diria que ele não apresenta uma afronta aos níveis de concorrência. Mas eu tenho uma coisa para dizer sobre isso. Eu não acredito que a gente possa se manter nesse modelo liberal clássico do Smith e imaginar que ele vai se perpetuar até hoje como uma boa estratégia do liberalismo. O que eu quero dizer? O liberalismo surgiu num contexto muito específico e foi necessário dentro daquela sociedade. A gente não pode simplesmente pegar essa visão liberal e querer continuar usando ela sem nenhum tipo de reforma, digamos assim. Então eu diria que liberais contemporâneos preocupados com essas discussões, não é? Diriam que esse tipo de monopólio é uma afronta, até para ser justo, até porque o próprio Adam Smith critica os monopólios. Ele vai criticar a Companhia das Índias, por exemplo, não é? Então, o próprio Adam Smith já diz, os monopólios são uma afronta ao modelo liberal. Mas o que eu quero reforçar quanto a isso, porque eles inibem esse tipo de concorrência, mas eu quero reforçar mais do que isso, que o liberalismo ele pode se reinventar e se readequar a esse tipo de uma nova configuração de mundo, a uma nova configuração econômica. Não é? Então, é nesse sentido. Eu acho que o liberalismo, eu estou enferrujado nisso, mas até onde eu lembre, Piketty e outros autores têm uma certa preocupação, não é? Em moldar o liberalismo à nova realidade econômica que a gente enfrenta hoje, em vez de simplesmente pegar um modelo de 200 anos atrás e continuar aplicando e imaginando que o negócio vai funcionar da mesma forma. Não é? Maravilha. O Marciano te parabeniza pela fala, dizendo que foi muito boa e faz uma indagação para você, que diz o seguinte: você acha que a União Liberal Econômica Conservador Moral, ou seja, a União Liberal Econômica e Conservador Moral no Brasil, é um resultado tosco das tentativas de unificar liberalismo com uma espécie, entre parênteses, meio tosca também de comunitarismo? Eu acho que
Eu ouso dizer que sim, Marciano, porque eu acho que o fenômeno do Brasil ele envolve muitas coisas assim. Mas eu diria primeiro, e eu cito aqui a Thaís, não é, como da jurista, que a própria Constituição de 1988 do Brasil, ela foi uma espécie de Frankenstein. Ela acomodou muita coisa ali dentro. Mas eu acho que esse liberalismo tupiniquim que a gente vê é um pouco desse reflexo. Porque ele quer dar conta de um ponto de vista comunitarista, de visões de mundo tal como conservadora, que a gente vive dizendo, estamos um país cristão. Somos realmente um país cristão. E, ao mesmo tempo, você pega uma visão liberal da economia e quer usar exatamente esse modelo e diz, olha, tá vendo como funciona? E eu tenho vários amigos que colocam isso. Eu sou um liberal nos costumes, um conservador nos costumes, um liberal na economia. Eu acho que sim. Eu acho que a gente importou esse péssimo hábito de pegar o modelo liberal econômico americano com uma tese, eu não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não, não é? Mas teses do tipo filosofia da libertação, que são mais voltadas por uma noção, viés mais marxista, de comunidade, etc. E a gente tentou criar esse pequeno monstro com o qual a gente tenta lidar até hoje, assim. E não parece ter sido um bom casamento. Eu digo aqui porque porque aqui nos Estados Unidos o casamento, religião e Estado ele funciona de uma forma um pouco distinta e muito estranha também. Eles têm uma força aqui gigantesca. Só que eles parecem não ter o tipo de problema que eu diria que é exatamente o termo que você usou, assim. Uma espécie de conservadorismo tosco, sabe? Cru, mal desenvolvido para essas questões. E aí o resultado inevitável, eu acho, não é? É que no Brasil a gente fica com essa ideia de que nós somos liberais, que nós respeitamos valores, e aí do outro lado vem, não é, a ideia de que a gente também é um país cristão. Assim, você entende que esse casamento não parece funcionar. E eu concordo inteiramente contigo. É um casamento que você pega, por exemplo, um modelo em que, por um lado, você tem porte de armas, por outro lado, você tem a defesa à vida. Você vê que parecem valores que, quando você bota na balança, eles parecem entrar em confronto em alguma medida. Não é o problema você defender esses valores. Você é livre para defendê-los. Agora, juntar tudo isso e achar que o negócio vai funcionar, eu acho que vira esse liberalismo tupiniquim com traços comunitaristas e dessa verve conservadora que a gente tem, assim. E eu só adentraria na ideia de que a gente também é um país bastante com vários preconceitos, não é? Que a gente gosta de esconder, mas eles estão sempre lá. Maravilha. Aqui tem alguém com o nick, acho que é Homem de Sucesso 2019, comenta, simplesmente um comentário, Evandro. Cheguei à conclusão que o Brasil é assistencialista, na verdade. Será que é isso mesmo? Esse é o diagnóstico ou não? Não é bem assim. Não somos tão Olha, liberais, sim. mas tampouco tão assistencialistas. Homem de sucesso, eu diria, eu não colocaria. Eu entendo a sua colocação, não é? Mas eu não colocaria nesses termos assistencialistas, não é? Porque. Ou então a gente deveria ter um cuidado sobre quais políticas nós poderíamos considerar assistencialismo. Por exemplo, ações afirmativas estilo cota, não é? Eu considero como sendo fundamental, fulcral, que muitos liberais, tais como Rawls, do working, defenderia sem o menor problema. E eu não considero isso um tipo de assistencialismo em absoluto, porque ela é uma tentativa, do ponto de vista de um liberal clássico, por exemplo, de tentar fazer com que essa ideia de desenvolvimento da sociedade, a riqueza da nação, o florescimento dos indivíduos seja possível. Isso é difícil você imaginar isso como um assistencialismo, quando, por exemplo, uma outra característica da sociedade brasileira é a desigualdade, não há? Travou. Evandro, você está ouvindo?
Ah, Oi, deu. de uma... Oi? Oi, voltou? Voltou. Tá, Acho que perdão. deu uns 30 segundos assim. A gente ficou sem te Perdão. ouvir. Posso terminar minha fala? Claro, claro, Ah, sem sombra tá. de dúvidas. Eu acho que. Então, assim, eu não colocaria o Brasil como um país assistencialista, porque ele tem vários problemas estruturais, especialmente associados a questões de desigualdade, por exemplo, que colocam talvez como um papel do Estado equacionar essas questões. Veja que uma das funções centrais do Estado para o liberalismo é tomar cuidado ou cuidar dos direitos e liberdades dos indivíduos. Então, se o indivíduo tem direito à educação e outras coisas, parece que o Estado tem que cuidar disso. E uma das formas de cuidar, eu não trataria isso como assistencialismo, mas como uma medida de proteção do indivíduo é que ele possa desenvolver as suas capacidades, não é? E só para citar, a gente costuma imaginar que os Estados Unidos todo mundo é liberal ou algo do tipo. Os Estados Unidos é um país que também tem os seus modelos assistencialistas, não é? Tem, por exemplo, para as próprias bolsas, para as entradas nas universidades, tem algumas preocupações com desemprego. Agora mesmo teve, durante a pandemia, uma série de fatores de auxílio, não é? Eu tenderia, então, por tudo isso que eu te coloco, eu não tenderia a chamar de assistencialista. Não é? Pelo menos dois modelos, cotas e a própria ideia do auxílio do Bolsa Família, eu não colocaria como sendo como sendo assistencialista, não é? Enfim, obviamente, como um bom liberal, você não precisa concordar comigo em absoluto. Maravilha. Não sei se o pessoal tem alguma questão a mais, senão apenas para te provocar, Evandro, para você tentar Vamos fazer lá. um diagnóstico. A gente ainda pode-se dizer que a gente está no meio de uma pandemia. E olhando não apenas para o Brasil e os Estados Unidos, mas outras nações que lidaram com esse problema, você acha que as nações liberais elas tiveram melhor resposta em relação a isso ou nações não tanto liberais apresentaram respostas um pouco melhores em Uhum. relação a isso? Claro que é uma pergunta muito vaga, né? Eu não mencionei aqui, mas por liberais a gente poderia pensar, no caso, os Estados Unidos e menos liberal poderíamos colocar talvez, não sei se a Rússia chegaria a isso, não entraríamos nessa disputa, né? Sim. Mas algum outro país um pouco menos liberal como o próprio Estados Unidos, por exemplo, talvez algum país, a Nova Zelândia, Sim. algum outro país onde que a presença do Estado foi mais enfática na sugestão dessas medidas a respeito do distanciamento social, em relação a tudo aquilo que a gente já sabe há bastante tempo. Sim. Eu vou te colocar assim, Gilmar, que eu acho que essa é uma resposta assim, que decididamente os liberais, ou muitos liberais, foram péssimos nesse tipo, pelo menos é o meu diagnóstico, assim, nesse tipo de escolha, não é? Se eu me lembro bem, a Nova Zelândia, e a gente tem uma colega professora que é de lá, assim, aparentemente lidou de uma forma muito mais estruturada. O que é curioso, por exemplo, os Estados Unidos, eu não coloco em absoluto como exemplo para lidar com a situação. Tanto é verdade que, né, estão em primeiro lugar com a quantidade de casos. Então, eu colocaria dois fatores assim. Eu diria, por exemplo, e até um pouco do que eu ouvi sobre isso, que, primeiro, que sociedades como a China, por exemplo, conseguiram lidar melhor com esse sistema, até porque eles têm um regime um pouco mais fechado, né? Com certo totalitarismo envolvido, então eles conseguiam dizer todo mundo fica em casa e pronto. Uh, Qual é o ponto, fazendo o contraponto com os Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos não houve esse tipo de preocupação. Só que esse tipo de preocupação não teve envolto em grande medida com a noção de vamos respeitar a liberdade dos indivíduos. Foi muito associada à negligência mesmo, não é? Ou à falta de o Estado poder manusear melhor isso. E isso, para mim, pelo menos, se manifesta porque a gente teve a experiência de estar aqui e a gente teve uma experiência de quem negligenciou a pandemia nesses aspectos, não é? Imaginou que simplesmente
sabe-se lá como, as coisas simplesmente se resolveriam sem o Estado interferir de uma forma muito maior. E eu cito isso porque, veja, tanto o Obama quanto o Trump, por exemplo, são liberais, se nós pegarmos nesse termo. Só que veja como os liberais se comportam muitas vezes e eu fico assim extremamente decepcionado. Só para citar, o Trump, por exemplo, ele por muito tempo ele importou um modelo de política protecionista, que é extremamente antiliberal. Ele se fechou, aumentou taxas, etc., brigou com o México para que as indústrias voltassem para cá, etc. Tudo isso. Aí, por outro lado, ele vai lá e briga com a China, que a China deve abrir o mercado para que ele possa vender os produtos, baixar preço, etc. Há uma contradição aqui. Então, assim, os liberais, eu acho que eles, nesse ponto da pandemia, os liberais menos neoliberais, vamos colocar assim, eu acho que alguns lidaram melhor. Qual o problema da Rússia e eu acho que dos Estados Unidos? A Rússia, eu acho que ela esconde um pouco, há um certo autoritarismo envolvido, um certo nível de totalitarismo em que ele escondeu muito das informações. E os Estados Unidos, eu acho que ele foi um pouco negligente nesse aspecto, imaginar que o Estado não deveria intervir antes. Quando o Estado resolveu intervir, tinha muitos casos, não é? E é uma coisa assim muito forte, porque vocês viram vários casos do pessoal parando medicamentos e máscaras aqui no porto em Miami que iriam para o Brasil. Eles pegavam simplesmente seguravam a carga para cá. Assim, então, nesse jogo político, isso não é um tipo de liberalismo que você defenderia, não é? Agora mesmo... Verdade. Agora mesmo, a gente tem alguns colegas, não é? Por aqui, que estão participando da fase de testes das vacinas, não é? Já começaram, aparentemente, por aqui. E é muito provável que as vacinas aconteçam ou ocorram aqui de uma maneira muito mais rápida. Só que é curioso, é um dos países que mais negligenciou a pandemia, talvez seja o primeiro país a receber as vacinas. Então, eu te colocaria que eu acho que está muito atrelado não a ser liberal ou comunitarista, seja lá como chama, mas ao modelo de visão de mundo que você prega, sabe? Aqui estão no meio de uma campanha eleitoral, então há muitos elementos que tornam a China um bom alvo, por exemplo, dos Estados Unidos para você questionar e tal. E eles têm o mesmo tipo de jogo político que a gente exerce no Brasil, não é? Então, as campanhas daqui são exatamente como do Brasil. Não, se você pegar qualquer campanha, eles estão xingando um ou outro. O Trump diz que o Biden é um comunista disfarçado e ele usa isso toda hora. O Biden vai lá e diz que o Trump não se preocupa com os imigrantes. É o mesmo nível de patifaria, vamos dizer assim, política que eles usam. Então, eu diria assim, eu acho que isso seria relativo, pela minha experiência de ter passado por uma pandemia aqui, não é? Maravilha. A gente tem o feedback do homem de sucesso que se chama Sérgio. Ele é o Sérgio e ele se referia à comparação da saúde Brasil e Estados Unidos. E ele agradece e concorda com a tua resposta. Então aí temos um acordo. Obrigado, Sérgio. Uma outra questão, eu acredito que seja a última, que é o Silvestre que faz, perguntando se você poderia falar um pouco sobre os apátridas e os refugiados. Porque o Estado tem que prover ao seu cidadão. E aos que não eram e vieram a ser, como o liberalismo lida com isso? Ou seja, como que o liberalismo lida se alguém que não era cidadão passou a ser cidadão, no caso dos refugiados, e de forma análoga também aos apátridas? Perfeito. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Assim. Do que eu reconheço assim, de muitos autores, por exemplo, Kant, tem muitos autores que, a partir de Kant, defendem uma visão cosmopolita, liberal, de que você deve abrir as fronteiras, não é? Então, isso não deveria existir de nenhuma forma. Até onde eu conheço dessas discussões sobre imigração, um liberal seria favorável a essa ideia de fluxo de pessoas dentro da sociedade. Exatamente porque uma visão protecionista de fechamento do Estado
é tudo que um liberal não deveria querer, não é? Quando o Estado, você fecha ou enclausura o Estado, a sociedade ou grupos de indivíduos, você faz exatamente o que um Estado não deveria fazer do ponto de vista do liberalismo político. Agora, do ponto de vista do liberalismo econômico, não estou dizendo que um liberal econômico vai concordar com isso. Mas a gente pega exemplos, eu cito o Trump aqui novamente, não é? Como um exemplo de um liberal que tenta lidar com o caso dos refugiados de um ponto de vista extremamente tosco, para usar o termo, não é? Dizendo que eles não acrescentam nada à sociedade, etc., usando uma série de elementos para desconstruí-los. O que acontece? No frigir dos ovos, um liberal diria que sim, a sociedade deveria dar conta desse fluxo de indivíduos, porque, ao fim e ao cabo, se a gente volta lá para o liberalismo clássico, a noção de que indivíduos são portadores de direitos, por exemplo, Locke, Mill, ele nunca citou indivíduos dos Estados Unidos são portadores de direitos, indivíduos da Somália não, entende? Então, essa é uma espécie de arranjo que a gente faz de Estado para tentar fechar um pouco isso. E é isso que eu reforço, isso me assusta muito. Modelos protecionistas não são modelos, parecem irem não ao, mas de encontro à tese liberal de uma ideia de fluxo de indivíduos, fluxo de pessoas, etc. Não é? E eu reforço aqui, a minha experiência aqui tem sido da mais variadas, com muitas coisas boas, mas coisas assim também que nos fazem perceber que os Estados Unidos é uma sociedade também com os seus demônios, como é o Brasil, não é? E os imigrantes é um exemplo muito típico. Sofrem muito, têm um salário muito abaixo, são mandados embora de uma forma muito fácil. Então, há uma certa manipulação, e aí eu atribuo isso ao modelo capitalista mesmo, não é? Há uma certa manipulação dessas pessoas e uso da máquina econômica para que essas pessoas façam esse serviço. Eu estudo aqui na universidade, poucos colegas latinos, a gente só é porque a gente está aqui de transição, não é? Mas a maioria das pessoas vão fazer serviços como babysitter, cortar sua grama, pintar o seu coiso, mas em geral eles não vão ascender a escala social e pegar outros grupos de trabalhos ou trabalhos melhores, entrar na política com uma dinâmica melhor. Então vejo que mesmo os Estados Unidos, que se julgam estar um país extremamente liberal, tem muita dificuldade em lidar com seus imigrantes. Ele absorveu ele e encontrou uma espécie de nicho econômico para eles, em que eles abastecem os americanos raiz, se você quiser chamar assim, para que eles realizem outras funções. Então, eu acho isso extremamente problemático. Assim. Eu acho que isso é antiliberal, só que eu tenho um outro ponto. Eu não tenho uma resposta para isso e também não acho que a resposta seja tão simples, diga, do tipo, abre as fronteiras e está tudo resolvido. Obviamente, esse não é o meu ponto. Ok. Eu acho que seria isso, Evandro. Muito obrigado. Poxa, a gente que agradece, em pleno sábado à noite, uma aula dessas, ter a oportunidade de... Não, sério, cara, sério, esse bate-papo, essa conversa, assim, é muito legal, ajuda a dar uma visão complementar aos nossos estudantes, então eu começo te agradecendo a você ter aceito o convite, agradeço a preparação, a todo o esforço, a disponibilidade de estar aqui com a gente. Agradeço também quem acompanhou a live aqui, nossos alunos, a comunidade externa, ex-alunos aí. E essa live ela fica gravada e a gente criou um site no Departamento de Filosofia, no YouTube. Então as lives, todas as lives que a gente fez, a gente está disponibilizando elas lá. Então assim, novamente, é um prazer ter você aqui com a gente. E quando que tudo isso passar, venha a Thaís para Guarapuava. Abriram cervejarias novas aqui desde que você saiu, então temos... Extremamente importante. Estamos relativamente bem servidos. Então, eu pago a sua live quando você e a Thaís estiverem aqui e a gente confraternizar juntos, ok? Anotarei aqui, Gilmar.
Eu só queria agradecer imensamente de novo o convite. É um prazer realmente voltar, encontrar você, encontrar o Marciano, tá? Mesmo que sem poder ver pessoalmente, não é? A Fernanda. Gostaria de deixar um abraço para todos vocês, um abraço muito especial com carinho para ti, Gilmar, pelo convite. E dizer que a gente vai pegar essa cerveja, não é? O mercado precisa continuar funcionando de cerveja, é importante. E desejo para vocês muito sucesso em Guarapuava. E eu tenho, só para citar, eu tenho uma página que é E Barbosa Pel. Se você jogar no Google, e aí tem lá em classes, aulas, tem a minha disciplina sobre liberalismo, que eu acho que é 2019-1. Tá o link lá, liberalismo. Se você clicar, tem todos os PDFs, os resumos de PDF e os textos também disponibilizados. Então, se alguém tiver interesse, pode ir lá Ah, e catar alguma coisa. maravilha. Vou repassar para a gurizada aqui. Perfeito. Então, bom final de semana para você aí. Se cuidem e voltem. Voltem. Voltaremos. Bom retorno para vocês aí, tá? Muito obrigado, gente. Abraço. Um abraço aí. E só avisando que semana que vem a gente tem outra live já agendada no mesmo horário, então reapareçam aqui, ok? Grande abraço a todos, bom final de semana. Tchau, tchau, gente.